tema da nossa oficina se encontra em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, porta-te como homem. Quem é que lembra, assim, de repente, o contexto? Quem falou isso, quando falou isso, a quem falou isso? Em 1... Senhor? Parece, mas não é. É Davi, prestes a morrer, dando umas palavras de encorajamento ao seu filho, o futuro rei, e ele disse: seja forte, como também foi dito a Josué, porta-te como homem. E é o nosso desafio durante a nossa vida, nesta luta de representar a imagem de Deus perante o mundo. Vimos na abertura a questão do metrosexual, que é outra denominação, vamos dizer, outro grupo, criado, na minha percepção, para maior confundir os homens, principalmente homens e adolescentes, como o pastor mencionou ontem, que ficam curiosos sobre outros estilos de vida. Então esse aqui eu acho que serve mais para confundir do que delinear as diferenças entre homem e mulher. Os irmãos lembram disso ontem. Falamos sobre masculinidade bíblica. Eu entendo que o homem nasce com a predisposição de liderar, suprir, proteger e combater injustiça, não somente em relação às mulheres, mas também em relação às pessoas menos favorecidas e às pessoas vulneráveis. A gente vai ver isso ainda hoje, creio eu. O primeiro ponto de ontem, masculinidade bíblica, envolve ser um homem maduro. Ele demonstra autocontrole sobre o seu hedonismo. Se alguém quiser comentar enquanto a gente faz essa recapitulação rapidamente, fique à vontade. Eu esqueci de mencionar também, eu falei sobre os adultos, os homens entre 20 e 35 anos, ainda viciados em videogame. Eu falei sobre os adultos entre 35 e 50, que se tem mais prazer em conversar 1 hora sobre o seu time de futebol e por que está ganhando ou por que foi rebaixado, do que passar 1 hora ouvindo uma boa pregação da palavra de Deus. Eu esqueci de falar de nós acima de 50 anos. Muitos dos irmãos estão contando os dias até a aposentadoria. Muitos irmãos sabem quantos dias, quantos anos, quantas horas, quantos minutos até se aposentar e não sabe nem quantos anos a sua esposa tem. Então, cada um de nós homens mexemos um pouco com essa questão de entender que nós vivemos, em caso último, para a glória de Deus e não para satisfazer os prazeres da infantilidade. Nós olhamos também, letra B, ele demonstra, se é maduro, ele demonstra discernimento. Não simplesmente tem as informações, mas vive de uma maneira em que faz sentido o que ele sabe. O homem sem discernimento é aquele que chega na sua cara e diz: pastor, me mostre na Bíblia onde diz isso. O senhor está dizendo que eu não posso, me mostra aqui na Bíblia. Meu senhor, como um homem maduro, tem certas coisas que nós entendemos ao discernir a palavra de Deus. E não é que está na Bíblia que não pode fazer isso.
Se fosse assim, a Bíblia poderia ter sido uma lista de regras. De Gênesis a Apocalipse, só regras. Aí você vai procurando para saber. Mas Deus já procura na masculinidade bíblica que tenhamos discernimento. Dizer, meu amigo, eu não posso lhe dizer se está na Bíblia ou não, ou lhe mostrar um versículo, mas irmão, pense comigo, use a sua sabedoria, entenda o que é que pode ocorrer se você se envolver nessa atividade. Me mostre que eu não posso tomar uma taça de vinho todo dia, me mostre não sei o quê. Meu amigo, vamos olhar a Bíblia, mas vamos entender e discernir. Masculinidade bíblica, o homem procura discernir e não exige que alguém mostre que é proibido, senão ele vai fazer e vai se divertir fazendo. Os irmãos entendem a minha colocação, não é? Isso é que falta muitas vezes em verdadeira masculinidade. Também masculinidade madura envolve um homem que aprofunda amizades com outros homens. Eu creio, mesmo um homem bem casado, com a esposa que entende ele bem, eu creio que um homem, mesmo tendo uma esposa que dá bons conselhos a ele, que apoia a ele de uma maneira boa, eu ainda creio que masculinidade bíblica se desenvolve quando homens se desenvolvem amizades profundas com outros homens cristãos, para que possa ter prestação e responsabilidade entre um e o outro. Tem certas coisas na mente masculina que a minha esposa não entende. E ela não entende simplesmente porque ela é mulher, não é por falta de discernimento. Eu estou aprendendo da minha esposa que mulheres não são facilmente afetados por imagens visuais de sensualidade. Então, muitas vezes, a minha esposa não entende a luta que nós homens passamos em estar sempre tentando proteger a nossa mente por causa do que está sendo jogado na nossa frente. Para usar um exemplo bem em que eu me coloco numa situação bem vulnerável, se vocês tomarem o que eu vou dizer fora do contexto, mas eu vou me jogar. Eu, pessoalmente, não vou à praia. Agora, o homem, pastor, é para dizer, eu não vou à praia, porque os biquínis que as mulheres usam lá é nojento e eu não aguento ver aquilo. Isso é que eu acho que o homem deve dizer. Mas se a gente for ser sincero um com o outro como homens, a dificuldade, quando eu vou à praia, não é que eu acho que a mulher de biquíni é feia. É que eu acho atraente até demais e isso me preocupa. E a minha esposa não entende isso. Jota, você casou comigo. Como é que você olha para ela e acha ela atraente? Meu bem, quando eu casei com você, é porque eu me dediquei a você, mas eu como homem ainda luto com isso. Ah, não entendo, não vou entender homem nunca. É o que geralmente ela diz. Mas eu quero crer, não me deixa aqui na frente sozinho. Eu quero crer que os irmãos entendem o que estou dizendo, né? Não tem homem normal que vai realmente, no seu íntimo, dizer que as que andam pela praia de biquíni são a coisa mais feia do mundo. Muito pelo contrário. E é por isso que eu tenho que ficar longe daquilo. Mas o problema com isso aí é os dedos que ficam abrindo. Eu prefiro. Então, eu não quero perder o ponto. O ponto inicial é isso. Para eu me proteger contra isso, e se a minha esposa não entende completamente esta luta do homem,
Então eu preciso ter amizades em que eu posso dizer, irmão, e um amigo que ele também entende que é coisa confidencial. Ele não sai correndo, dizendo, é Paulo que o pastor Jota falou. Para eu poder dizer, ore por mim. Você entende? E eu quero crer que o pastor Alan, por ser homem, vai dizer, Jota, eu entendo o que você está dizendo. E estamos nisso junto. Falta isso. Porque homem só fala de o quê? Futebol, política e clima. Né? Até nas nossas igrejas. Se você proibir o homem de falar de qualquer dessas três coisas, fica os homens tudo calados dentro da igreja. Não, só essas coisas, basicamente. Rapidamente, vamos lá. Masculinidade bíblica envolve também, demonstra cuidado e carinho. Nós falamos sobre isso. A maioria de nós aqui somos de uma geração, principalmente nós do Nordeste, que fomos criados para ser cabra macho. Você caiu, meu amigo, enquanto não tiver sangue, levanta, para de chorar, menino. Levanta para cair de novo. Próxima vez, quero que caia para doer ainda mais, para tu aprender, meu filho. E eu entendo, eu não critico meu pai ou os nossos pais por essa atitude. Mas criou-se uma geração de cabra macho, que não entende hoje, muitos de nós, incluindo eu, até Deus me tocar com esse problema, que existe feridas internas que dói muito mais do que um corte no joelho. Também falamos sobre a questão dos ministérios infantis em nossas igrejas. A cultura do cabra macho não tem tempo para estar se envolvendo, ensinando menininho de 3 anos, 4 anos. Isso é coisa para mulher. Não tem tempo para estar lá na UANS, no ABEC, mexendo com essa meninada, trabalho o dia todo, meu bem, deixa as mulheres fazer. A tristeza disso é que vem as crianças do bairro, a maioria criados por tia, mãe, avó. O conceito de masculinidade é o que eles veem ali fora. Rapaz, mulher para o caba se jogar, ela existe para me dar prazer. Até incentiva os meninos, vai beijar ela, vai lá, vê como é bom. Aí chega na igreja, uma oportunidade perfeita para esses jovens, essas crianças, ter contato com homens que entendem masculinidade bíblica, e nós todos estamos em casa porque estamos cansados, isso é coisa de mulher. Falta este lado. Principalmente para as crianças homens, como o pastor. Irmão, eu sabia o nome do senhor ontem. É Kleber. Me desculpa. O pastor Kleber me mencionou que a questão do desenvolvimento sexual de meninos começa cedo, né? Com 11 anos, 10 anos, já estão curiosos. Já começa a perceber mudanças no seu corpo. E quando não tem um pai presente na sua vida, e uma mãe que com toda a boa vontade no mundo não tem como orientar, a orientação desse menino vai ser da onde? A mãe sempre vai dormir, e ele pode ficar acordado, então ele assiste a novela das 10. Homossexualismo, algo que o homem deve pelo menos experimentar, se é por aí. Falta o homem ao lado dessas crianças para orientá-los durante este tempo em que o mundo está dizendo, rapaz, você é homem, mas se quiser brincar com coisa de mulher, vestir um vestido, eu acho até bonito. Ô mamãe, ó aí, você quer ser a princesa? Isso falta. Sair para um sorvete, você chega, trabalha com a EBEC, por exemplo, com a UANS. E não é só ali não. Quinta-feira eu passo lá na sua casa, Zezinho. Eu e você e seu irmãozinho e o meu filho, se eu tiver um filho naquela idade, nós vamos sair para tomar sorvete. O convívio falta por causa dessa cultura do caba macho. Faz sentido? Isso aqui eu estou indo rapidamente, irmãos, porque nós vamos ainda ver o que as irmãs falaram lá embaixo. Como é, irmão? Também ele respeita a autoridade. Nós falamos sobre isso.
para falar mal da presidente, né? Mas para falar mal da presidente, bom, isso é bom demais, rapaz, botar no Facebook. Eu tive a oportunidade de dar um abraço no presidente Lula um dia. A história é um pouco comprida, mas trocando em miúdos, ele me confundiu como um dos coelhos que era a família forte lá de Petrolina. E eu não corrigi ele. Então ele me deu um abraço e eu abracei ele. E naquela hora Deus me deu a graça de falar no ouvido dele: Deus te abençoe, estou orando por você. Só que eu menti, porque até aquele dia eu não tinha orado por ele, mas era o que o pastor deveria dizer, né? Estou até aguardando encontrar com ele qualquer dia, para eu poder dizer: senhor presidente e ex-presidente, eu quero lhe pedir perdão por ter lhe mentido para você naquele dia. Aí eu cheguei e falei para um pastor, eu pensei que o pastor ia ficar tão impressionado, o Jota deu um abraço no Lula. Aí eu disse: pastor fulano, rapaz, ontem você não acredita o que aconteceu, e o Lula foi andando para mim pensando que eu era o Augusto Coelho e tal. Mas você abraçou esse infeliz? Foi a resposta dele. Até parece, né, como a gente talvez não concorda com as ideologias e tem muitas coisas têm ocorrido daquele tempo para cá, mas eu não percebi um espírito de respeito pela autoridade que Deus colocou lá. A nossa presidente não está lá porque ganhou nas urnas ou supostamente ganhou nas urnas. Ela está lá porque Deus colocou ela lá. Por que isso é importante para um homem? Porque para um homem assumir o seu papel de líder na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, só respeita, a maneira que ele respeita a autoridade é que dá o exemplo para o seu filho te respeitar. Se o teu filho está ao seu lado e a sua licença, a sua habilitação está vencida, e o seu filho lhe vê: doutor, mas não sei o quê, toma aqui um dinheiro e tal, e começa a perceber que você não respeita a autoridade, te limita para exercer a função da masculinidade bíblica. Diga. Rapaz, eu estou perdido. Rapaz, eu estou submisso a 5 mulheres. A presidente, a governadora, aliás, a prefeita e a minha mulher. Está perdido, irmão. Vamos orar por você. Irmãos, vamos orar agora, né? É complicado. Integridade, falamos sobre isso. Também, o homem responsável reconhece suas falhas, suas fraquezas. Irmão, é muito fácil tentar cobrir as minhas falhas, ou culpar outro, ou mangar de outro que falhou pior do que eu. Difícil é assumir as falhas e dizer: Deus, o que é que eu posso aprender com isso? E letra D, masculinidade envolve cumprir com sua palavra, e nós falamos sobre fidelidade, não somente física e mental, mas fidelidade emocional. Que masculinidade bíblica, quando é marido, entende que há um compromisso relacional com sua esposa, que traímos cada vez em que ela sente que estamos procurando alívio, conforto, consolo em outros relacionamentos sem ser com ela. Ok, vamos para o 3. Masculinidade bíblica envolve ser um homem proativo. Nós já falamos um pouco sobre isso, não precisamos passar muito tempo, mas como o pastor Douglas mencionou, ele está sujeito a 5 mulheres, né? 4 mulheres. 5 porque tem uma neta que manda em mim. Tem uma neta que manda também. Lá no Nordeste, na minha área, os irmãos não concordaram, não sei se podem se identificar com isso. Se não, graças a Deus. Mas nós temos sociedades femininas muito fortes, que até de vez em quando, na minha visão, não entende bem, ou pelo menos não age de uma maneira de respeitar a autoridade masculina. Mas eu volto a dizer,
que eu creio que a falha não é tanto as irmãs que querem servir a Deus e mandam ver. A falha é líderes proativos. Lembra ontem? Ele assume o seu papel como líder, tanto no casamento, como na igreja, como também para com os seus filhos. Agora a letra B. Oh, irmão, eu passei, eu não pensei que teria gente... o senhor pode pegar aí para mim, por favor, Fernando? Muito obrigado. Ele assume o seu papel de provedor. E eu extraio com certo discernimento isso, porque Deus deu a Adão a tarefa de sobreviver pelo suor do seu rosto, comer pão pelo suor do teu rosto. Ele não deu essa tarefa a Eva, ele deu outra tarefa a Eva. E em Tito, lá fala sobre o chamado de uma mulher de ser moderada, modesta e boas donas de casa. E a não ter esse chamado para o homem, eu entendo que o homem tem a tarefa, tem o chamado de ser o provedor, aquele que supre as necessidades da família. E também note, é bem sutil, mas está aí, que quando Jesus Cristo, em Mateus 6:26, diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenem em celeiros, contudo, ele escolhe Jesus se referir a Deus neste contexto como nosso Pai Celestial. Eu acho isso significativo. Irmão, nesse aspecto eu tenho feito uma análise, porque tem tido tantos divórcios, até no meio evangélico. É porque a mulher, hoje, está ganhando mais que o homem. E vem aquela ideia, quem põe mais coisa em casa é quem manda. E o homem se sente humilhado. E há um conflito sobre esse provedor. Ela se acha provedora. E ele não quer, como dizer, submeter-se à profissão dela. Aí fica aquele conflito. Tem alguém que queira comentar sobre isso? A gente sabe, irmãos, os irmãos lembram que em Provérbios capítulo 31, abre espaço para mulheres ganhar. Irmão, fala. Desculpa. Estou dizendo o seguinte, que eu acredito que a mulher que age assim, ela não está agindo de forma bíblica. Provavelmente, também, esse homem não está sabendo lidar com essa situação. Porque se ele tiver uma atitude de amor, de liderança bíblica, ele vai levar a mulher a entender o papel dela dentro do lar, independentemente do quanto ela ganha. Eu, por exemplo, meus pais, os dois trabalharam. E minha mãe sempre ganhou mais, porque ela tinha culturalmente mais preparada do que meu pai. Mas nunca ela desrespeitou meu pai. Nunca ela tomou a liderança. Ela sempre delegava a ele as decisões e tudo mais. Então, ele também era um homem de Deus e soube administrar o seu lar dentro dessa situação. Irmãos, deixa eu só... O que o irmão está dizendo toca nesse assunto, para nós que celebramos casamentos, a importância do aconselhamento pré-nupcial. Porque o ideal é, nesse momento, que se trata disso para ou a mulher ou o homem dizer: estou fora, então. O ideal é isso. Eu acho que eu, pessoalmente, tenho falhado um pouco nisso. Quer casar? Vamos casar. Eu tento fazer, mas essas coisas têm que ser definidas. Só queria dar uma breve porém, a mulher virtuosa, você vê em Provérbios capítulo 31, tem espaço lá para ela usar dos seus talentos para ganhar e suprir as necessidades dos seus filhos. Os irmãos lembram, né, naquele trecho. Então, não estamos dizendo aqui que a mulher não tem opção de trabalhar para ajudar no sustento ou até ganhar mais, se for o caso. Mas o papel de provedor, na minha visão bíblica, está carimbado em pedra.
é ele. Tem situações em que a economia faz com que ele passe um tempão sem poder trabalhar. Talvez 1 ano, 2 anos, e ela com o emprego dela. E durante aqueles 2 anos, e aí, pastor, como é que fica? Eu entendo que isso ocorre, mas nunca, na minha visão, deve ser visto como a solução. Eu não creio que o homem, e a Renata trata nisso, nós vamos ver já com o estudo dela. Eu não creio que o homem que desenvolve masculinidade bíblica deve se acomodar e dizer, não, então vai ser assim mesmo. Ela é médica, está ganhando um dinheirão, vou ficar em casa, limpando, lavando, fazendo as coisas, sendo uma boa dona de casa, como o Tito me mandou fazer. Mesmo, mandou a mulher fazer. Quer dizer, a questão não é a situação do imediato, ocorre. Principalmente nós que temos filhos já crescidos. E a nossa esposa teve um sonho, por exemplo, de terminar os estudos dela. Não conseguiu, porque casou comigo, tivemos filho e ela ficou em casa. Então tem momentos oportunos para as nossas esposas brotarem. Mas sempre entendendo que o papel do homem é de prover. Às vezes a provisão não vem com relação só a colocar o dinheiro, vem na administração. Exatamente. E exemplo, exatamente. Pode falar, irmão. O que eu disse é o seguinte, às vezes a provisão não vem só em colocar o dinheiro, mas em saber administrar o dinheiro que entra dentro de casa. É verdade. Que era o que acontecia. Né? E também essa provisão, eu entendo o versículo de ontem, vossos pais instruam os seus filhos, é o homem que também providencia um clima. Os irmãos que frequentaram a palestra do Dr. Debrine sobre o Shema, é o clima dentro de casa também que o homem é responsável de criar para que aquela criança seja criada entendendo que o pai é a autoridade, mas que é Deus que providencia tudo. Muito bem, irmão, obrigado. Como é o nome do pastor? Alfredo. Masculinidade bíblica também assume o papel de protetor. Eu acho interessante em Neemias capítulo 4, quando Neemias iniciou a construção do muro, os inimigos, vocês lembram quem eram eles, vieram à noite e começaram a querer destruir, derrubar, e até as pessoas, os judeus, se sentiam ameaçadas fisicamente, de morte. Então Neemias disse, ele levantou e chamou os nobres e os magistrados e o restante do povo, ele disse, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Quando a gente vê quem é que deve ser protegido, quem falta é o homem, ou seja, é o homem aí entendido que está protegendo a sua família. Tem um outro versículo em Lucas 11 que eu tirei do seu contexto. O pastor não deve fazer isso, né? Mas de vez em quando eu gosto de puxar um versículo, mesmo que não seja o contexto que nós estamos tratando, para ver um subentendido. O contexto em Lucas 11, os irmãos lembram, é quando Jesus Cristo lançava fora os demônios e os príncipes. Os fariseus diziam, ele faz isso em nome de Belzebu. Aí Jesus Cristo ele começa a dizer, isso não faz sentido. Como é que o próprio Satanás vai me dar poder de expulsar os seus demônios? Não tem sentido. Vocês se sentem protegidos, pensando que é Deus que está lhe protegendo, como alguém que é valente e guarda armado a sua casa com segurança. E o próximo versículo diz, a não ser que venha alguém mais forte e toma tudo, que é Jesus Cristo. É entendido aqui que essa parábola, o guarda é o próprio Satanás. Mas eu queria que os irmãos entendessem que é subentendido aqui por Jesus Cristo, que é o valente homem que guarda a sua casa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, está fora do contexto, mas tem algo subentendido aqui, quando Jesus usa essa ilustração.
Quais são nós precisamos proteger as nossas famílias? Alguém falou? Tem lá também o Salmo 7. Se o Senhor não guardar a casa, vão vigiar a sentinela. Ainda vai lá para o outro, quando diz que o homem que enche dela sua aljava não será derrotado quando pleitear com os inimigos à porta. O homem tem essa autoridade. É entendido até mais claro, Salmo minha 27. mulher que se eu fosse mulher, eu ia deixar tudo por conta dele. Cuida de mim, eu não vou me preocupar com nada, que é muito mais cômodo a gente ficar deixando que os outros resolvam. Mas tem mulher que não me entende. A minha mulher não me entende, tá bom. O papel do protetor é desgastante. Quantos aqui têm filhos, filhos, adolescentes? 1, 2, 3, certo. Eu posso me identificar com isso quando a minha filha, meus filhos eram adolescentes. E eu tive que assumir o papel de proteger. É um papel desgastante, igual muitas vezes que tem alguém aqui que ou talvez é desativado ou aposentado, um policial? Oh, coisa boa. Vê se o senhor pode Vê se o senhor pode confirmar o que eu estou dizendo. Eu nunca fui policial, tenho pessoas na minha família que são. E uma coisa que eu percebo ao conversar com eles, que desgasta eles mais, não é o crime que eles estão lutando. Quer dizer, é desgastante, não estou dizendo que não é. Mas o que realmente traz uma profunda tristeza e um profundo desgaste é o povo que ele está colocando a sua vida para proteger quando eles começam a reclamar do seu trabalho. Está entendendo? A própria pessoa que você está protegendo, quando esse reclama, rapaz, é difícil. Eu entendo um pouco isso por ser pai, ter sido pai de adolescente. Minha filha, eu não quero que você saia vestida assim. Meu pai, você não sabe de nada. É desgastante proteger os nossos filhos. Que não é só proteger fisicamente, não. É proteger da imoralidade desse mundo, das amizades que não prestam. Não sei se algum pai teve o privilégio de informar o seu filho que não podia mais andar com fulano de tal lá na escola. E como aquele filho disse, meu pai, muito obrigado pela sua atenção. É desgastante ser provedor, não pelo inimigo em si, mas por aqueles que você está protegendo são os que reclamam mais. Diga aí, pastor Amazonito. Meu filho tá namorando com uma moça que não era crente, né? E aí foi o tempo mais difícil que a gente enfrentou. E a gente conversava e eu ficava mais calado, né? E um dia ele parece muito mais para lá do que para cá, né? E lá dentro de casa ele ia para a cozinha e eu vinha para a sala. E tem um corredor assim que vai para a cozinha. Aí eu disse para ele, Natanael, a corda de Deus é muito curta. É curta. Ele solta, mas não deixa ele puxar. Porque quando ele puxar, até as pessoas que estão perto de ti, que ele não quer atingir, vão ser atingidas. Aí eu vim para uma conferência aqui. Quando eu voltei para casa, aí ele tinha conversado com a mãe dele, tinha chorado, a moça era bonita, não sei o que mais. Tinha deixado. Não foi nem ele que deixou, foi ela que acabou com o namoro. Indiretamente, eu acho que ele percebeu que a mensagem foi... E a outra coisa foi a minha filha que ia para o cinema, e eu não acho que o cinema... Tudo bem, já assiste filme em casa, na televisão, né? Mas eu acho que ir para o cinema é outro ambiente. Eu disse, Priscila, se Cristo voltar e te encontrar dentro do cinema? Ela foi para o cinema naquele dia, mas nunca mais ela foi. Irmão, eu agradeço por esta ilustração, que a próxima vez que eu falar com meu filho, eu vou dizer a mesma... Ele já é adulto, mas ainda me preocupa um pouco. E eu não quero entrar no debate sobre cinema, eu concordo com o irmão, e eu sei que isso é um debate. Mas o que eu não tolero, mais uma vez, é uma pessoa chegar e dizer, me mostre na Bíblia onde não pode ir para o cinema.
mas o pastor Amazonite está dizendo, tem um certo discernimento em pensar sobre essas coisas. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Letra D, por último, ele assume o seu papel de defensor. Parece a mesma coisa. Protetor. Defensor parece a mesma coisa, mas eu estou falando sobre o homem e o seu desejo de procurar justiça dentro da sociedade. Eu acho que também é um papel do homem crente. Malaquias 6 e 8. Ele te declarou, ó homem. Irmão, faltou alguma coisa? Miqueias. Sei nem ler o meu computador. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Isaías 1:17. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo e ajudai os oprimidos, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. É difícil isso, mas quando você está andando na rua como um homem cristão, você está dirigindo na rua, e você vê um homem zarrão deste tamanho, espancando uma mulherzinha deste tamanho no meio da rua. Obviamente você já se sente mal. Isso é a vossa masculinidade bíblica começando a se manifestar. Mas não entra em defesa dela se ela não pedir. Veja, eu ia contar isso já. Irmão, eu quero falar uma história do pastor Ronaldo Weber. Quem conhece Ronaldo Weber? Rapaz, vocês sabem a história dele, né? Que ele parou numa situação dessa. Ei, não bata nela não, blá, blá, blá. Foi a mulher que brigou com ele. Ei, isso aqui é meu marido. Ela toda sangrando. Aí diz, então aprendi minha lição. Realmente é um problema. Mas não deixa de ser algo que o homem deve pelo menos entender que há uma luta aí. Não, isso aí não é. O homem não deve reagir assim. Isso aí não é problema meu, não. Esse sentimento de indiferença não é bom. O microfone para o nosso irmão. Tá aí, irmão. Estou dizendo, o sentimento de indiferença ele é pior do que o amor e o ódio. Entendeu? É o pior sentimento que o ser humano pode ter. Mas lidando com as situações, até porque ele falou que eu era policial e eu levantei o braço mesmo, por 30 anos, essa insatisfação de lidar com o problema dos outros, ela é notória, o policial não é satisfeito, porque ele não pode errar nunca. E a segunda coisa é saber o momento de agir. Esse momento de agir é fundamental. Por quê? Vou contar, vai parecer engraçado, mas eu costumava brincar, às vezes, com sofrimento alheio, quando alguém chegava na delegacia e dizia assim, ele está quebrando tudo lá em casa, está dando em todo mundo, já puxou faca, gente sangrando. Aí os policiais começam, pega a pistola para cá, escopeta para ali, quando vai ser, ela diz, não, mas eu quero só que dê um susto. Aí eu digo, para assustar, o rapaz que trabalha não veio. Porque fica difícil. Entendeu? Deve ser frustrante isso. E quando chamam, irmão, e na hora, olha, a gente só pode fazer alguma coisa se a senhora prestar a denúncia. Não quero fazer isso. Aí matou tudo. Mas o que eu quero deixar aqui é que o homem cristão nunca se deve... Eu falei sobre 2 frases que eu queria proibir no estatuto de uma igreja. Eu queria colocar no estatuto. É proibido o homem usar essas 2 frases. Lembra quais foram? Eu não sabia. Rapaz, se tu é macho, tu corre atrás saber. E o outro, ninguém me disse nada. Rapaz, eu fico doidinho. Mas tu não sabe que quarta-feira é culto? Tu não ia vir para o culto sempre? Aí a gente teve a reunião dos diáconos, eu não sabia. Tu não sabia o quê? Tu estava, quer dizer, como se fosse a culpa do outro. E o terceiro é esse. Problema deles. Problema deles. Eu entendo a situação,
Mas quando se trata do corpo de Deus, não existe problema deles, existe problema nosso. Principalmente quando há injustiça que precisa ser enfrentada. O menino se intimida. É. Entendeu? Aí o que a gente diz, ele faz. E os meus filhos, todos eles tinham um chip, pastor. A gente até repassava de vez em quando o chip deles. Eu dizia assim, meu filho, é criança que fica correndo na igreja, a gente tem que apanhar, papai. Eu digo, tá certo. E menino quando chora na igreja, e se não for com dor, papai, é dengue. E se for dengue, é peia. Eu digo, então pronto, tá tudo certo. Nunca deram trabalho. Ô, irmão. Isso me faz lembrar de uma outra história, de um outro pastor que alguns conhecem aqui. O pastor Amazonito vai conhecer, um tal do famoso pastor Byron, nosso querido. Conhece, né? Aquele americano lá do João 23, magrinho. Lembra? Está mais magro ainda hoje. Ele teve um acidente. Eu nem sei lhe dizer quem estava certo, quem estava errado. Mas foi justamente um carro da polícia. Quem? Não sei. Veja bem, mas não é isso que eu queria, tratar. O que eu queria tratar é o negócio da pistola. Aí o Byron, teve gente lá que viu, né? Aí o Byron, querendo, não sei se ele acha, né, querendo trabalhar com democracia, ele olhou, porque tinha uma multidão, né? A polícia bateu no carro, não sei, aquela veranez dele velha, né? Que tudo já vinha de fábrica com fumaça dentro. Tudo que ele abria já saía fumaça. Ele diz, não, isso é de fábrica, isso aí. Essa fumaça já vem dentro para quando abrir. Aí o Byron virou para a turma e disse, para o grupo, disse, quantos de vocês acham que eu estou certo? Não levantou a mão de ninguém. Quantos de vocês acham que é o policial? Aí todo mundo levantou a mão. Aí o Byron foi falar, é claro que vão votar assim, seu policial, que é o senhor que está com um revólver. É claro que ele não... O policial se sentiu um pouco constrangido e frustrado, porque ele entendeu que Byron estava implicando que ele ia puxar o revólver e... né? Mas o Byron estava simplesmente dizendo o que o senhor está dizendo, que tem um aspecto de intimidar no bom sentido, eu creio. Pronto. Irmãos, vamos tentar entender esse estudo da irmã Renata. Ontem passamos até 11h30 da noite ela tentando me explicar, e eu digo, meu bem, isso aqui não vai dar certo. Eu vou mais rápido do que ela um pouco. Ela começa traçando, o que ela quis apresentar para as mulheres lá embaixo foi isso, que o feminismo radical é o que mais tem ameaçado e desvalorizado o papel da mulher dentro da sociedade, biblicamente falando. E ela começa através de uma breve história do feminismo, que tem uns que dizem que começou com a tal de Solange, que foi a primeira, em 1809, de escrever um livro ou uma monografia na defesa do sexo feminino. Mas a revolução feminista, pelo menos nos Estados Unidos, onde parece que tudo que não presta vem de lá, iniciou-se meio por acaso durante a Segunda Guerra Mundial. Quando os homens todos foram para a Europa, na guerra, ficou as mulheres para trabalhar e construir os aviões. Isso é uma foto de uma delas, ainda de saia. Oh, como Deus é bom, olha aí. Mas ela trabalhando, montando aviões para a guerra. E houve essa mudança de paradigma no sentido em que, até então, as mulheres, em geral, estavam contentes em casa, entendiam que era o propósito delas, e entendiam isso, e o mundo estava indo até bem. Mas a partir desse momento, começou essa revolução, em que quando saíram de casa, começaram a pensar, essa independência me cai até bem.
E daí iniciou-se as literaturas de algumas feministas, Gloria Steinem, Eleanor, Renata me falou os nomes ontem, que começaram a dizer, peraí, eu acho que não deve ser assim não. Já vivemos numa sociedade patriarca e agora é nossa vez. Feminismo radical não é a procura de igualdade, ela desenvolve. Feminismo radical, a mantra é essa, a filosofia é essa, agora é nossa vez. Você nos dominou, agora nós é que vamos te dominar, homens. Ao ponto do feminismo criar basicamente 4 pilares. O primeiro é a superioridade feminista, da mulher, superioridade feminista, né? Da fêmea, eu não sei como dizer isso, me ajuda aí vocês que... Feminina, pronto, coisa boa. Ou seja, não é igualdade, é que nós temos mais a oferecer e nós vamos correr atrás. Mesmo que isso envolva pisar em cima das suas costas, seus homens sem vergonha, safado, que nos intimidou e nos manteve debaixo do seu jugo de opressão esses anos todos. Também o feminismo é contra, obviamente, monogamia, né? Aliás, o feminista radical é contra casamento de todo jeito. O feminismo radical prega nas suas Bíblias, nas escrituras da senhora Gloria Steinem, que uma mulher, quando ela se envolve numa relação, no ato sexual com o homem, seja marido e mulher, com consentimento, que a mulher, que até isso, dentro do casamento, com consentimento, é estupro sobre a mulher. É só que a mulher não sabe ainda, não foi instruída. Como? Qual é a lógica? Eu vou tentar explicar. A mulher se submetendo ao homem para o seu prazer. Então, o feminista radical, ela não acredita, e existe lá fora, em relações sexuais com o homem. Se for para ter prazer, ou é pelo autoestímulo, ou com outras mulheres. Até isso, eles levam a esse ponto. Então, quem diz que é feminista, mas tem namorado, mas eu sou feminista, é bom ler o que as nossas beldades dos anos 60 escreveram sobre feminismo e o que eles empurram hoje. Eles também encaram sexualidade não como algo a ser, obviamente, compartilhado com seu marido, num momento prazeroso entre os dois. A sua sexualidade é usado como uma arma para obter o que quer. Tem uma foto meio icônico que eu vi no passado, não sei aonde, de uma mulher vestida bem, vamos dizer, sexual, bem exposta, e o homem de 4 atrás dela, igual um cachorro com a coleira, e ela segurando e ele babando, olhando para ela. Esta é a imagem ideal da feminista. Entendeu? Como é que está o nosso tempo? 11 horas, vamos lá. Então, hoje, nós temos uma cultura em que irmãs das nossas igrejas, sem entender tudo o que envolve o feminismo, têm adaptado um pouco alguns conceitos que, pelo menos, nós homens devemos nos preocupar e conversar. Não estou dizendo que estão erradas, mas são conceitos que vêm daquele tempo feminista, ou da posição de feminismo. Estou fazendo sentido mais ou menos até agora, que se eu não tiver, é porque eu estou aqui tentando entender também. A irmã Renata, ela censurou essas fotos aqui, mostrou lá embaixo, mas obviamente não achou interessante nem eu ver. O resultado disso tomou um rumo que até as feministas não querem aceitar bem.
é que o corpo da mulher agora é usado como um instrumento para se obter alguma coisa. Moeda de troca. Tem uns aí que não tem nada a ver. Renata me disse que essa do lado direito em cima está vendendo sapato. Aquela ali. Está vendo o sapato lá embaixo, desse tamanhozinho? É aqueles ali. Mas ela se vê o necessário censurar ali em cima, para se ter uma ideia como estão as coisas hoje. Essa moça aqui embaixo, ela está nua, só que, pelo que eu entendo, tem uma placa que fala do feminismo. Você vê aí embaixo, feminismo é igual a liberdade, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Vocês viram aquele vídeo sobre o filme que foi lançado a semana passada lá na França, sobre uma artista que pelejou a vida toda não, uns 10 ou 15 anos para conseguir um papel, e no dia que ela conseguiu um papel, é o filme, ela descobriu que estava grávida. Então o filme é aquela luta entre abortar a criança ou assumir o papel. E é uma luta propagada por este filme, que é só a mulher que vai decidir. Ela é dona do corpo dela. Até fizeram uma jogada, porque nos Estados Unidos, recentemente, surgiu uma campanha entre os crentes conservadores sobre essa questão do governo me instruir como é que eu devo disciplinar o meu filho. Não dá palmada. Aqui também tem isso, né? Não é verdade? Então iniciou-se uma campanha lá nos Estados Unidos chamado Meus Filhos, Minhas Regras. Ou seja, governo fique fora. Aí essa produtora e essa diretora desse filme pegou esse termo e jogou, na visão dela, na nossa cara. Porque ela diz, meu corpo, minhas regras. Então, e aqui no Brasil, Renata mostrou para as irmãs, mas eu não tenho interesse em mostrar não, porque eu fico até um pouco doente quando eu vejo. Daqueles atores, até homens vestidos de mulher, dizendo que por que é que eu não posso me engravidar? É só mulher, isso não é justo. Quer dizer, tentando confundir as coisas. O quinto pilar que eu aprendi agora, lembrei agora sobre feminismo. E esse aqui está se demonstrando agora. Que o ser humano, principalmente a mulher, não é obrigado a viver com o gênero ou sexo que foi colocado quando nasceu. Ou seja, se quiser ser homem, então seja homem. E vice-versa. Tudo isso tem a ver com essa invasão das filosofias femininas. Irmãos, como é que a invasão das filosofias femininas, como é que elas têm invadidas? Aí ela faz a pergunta, como as ideias feministas têm influado a maneira em que a mulher se veste? As irmãs lá embaixo denominaram duas influências do movimento feminista que invadiu em relação a como as mulheres se vestem. Primeiro, com roupas imodestas, e segundo, roupas masculinas. Antes da Segunda Guerra, mulheres usar calça quase não existia. Aliás, você viu a foto aí. E até o meu pai, a minha mãe, a vida toda dela sem usar calça de jeito nenhum. Hoje tem, agora eu não quero entrar no mérito ou não. A minha esposa usa calça, eu entendo, eu entendo essas coisas, eu sei que o mundo é dinâmico e não sei o quê. Mas que foi influência do movimento feminista, foi. Concorda? Ou não? Pode falar, irmãos, estou aqui meio solto. Agora, pelo menos, são calças femininas. Ruim é quando usam calças masculinas. Não, eu entendo que hoje em dia... Aliás, meu pai, vocês que conheciam meu pai, ele conseguia, nas respostas dele, sempre dar uma alfinetada em alguém que não concordava com ele. Aí, perguntaram ao meu pai um dia, mas pastor Haroldo, você está dizendo que mulher nunca deve usar calça? Aí ele disse, não estou dizendo isso. Se uma mulher tiver que pegar um saco de 60 quilos de cimento e subir uma escada com a calçada embaixo passando homens, calça é altamente recomendada para ela. Agora você vê a alfinetada que ele deu. Que ele estava insinuando que mulher não ia pegar um saco de cimento. Ou seja,
Mesmo assim, ele embolou a coisa. Mas eu entendo, e eu não vou... mas eu acho que as irmãs acertaram que foi uma influência do movimento feminino que levou a este ponto que estamos, seja ela correta ou não, nos olhos de pessoas que eu respeito nos dois lados. Diga aí, irmão. Eu creio que a mulher, quando ela teve o ingresso no mercado de trabalho, ela teve que adequar a sua vestimenta ao mercado de trabalho que ela está inserida. Uhum. Porque ela está numa mesa, por exemplo, mesmo que ela use uma saia decente, ela cruzou a perna já. Quem está de frente, ela fica vulnerável. Então, a vestimenta, ela teve que ser mudada em função do ingresso dela em muitas áreas, no trabalho e tudo mais. Né? Que também é influência do movimento feminista, mas tem a ver. A Renata me explicou isso e ela, depois de 25 anos, certas coisas eu convenci a ela e outras coisas ela me convenceu. Diga aí, pastor. É bem interessante também quando nós pensamos, e eu quero voltar àquela foto da mulher trabalhando montando avião, que ela estava de saia. A tal de Rosie Riveter. Não sei o nome dela, não. Pois é o nome dela. Obrigado. Prazer. Então, ela estava de saia, trabalhando numa indústria. Eu penso, o irmão tem razão, e tal, mas eu digo assim, que o uso de uniforme, vamos dizer, masculino, até mesmo na indústria, foi reivindicação das mulheres por influência também do feminismo, porque facilitava para elas, era mais cômodo, coisa assim. Chegou nas nossas igrejas também. E não tem que carregar saco de cimento de 60 quilos, primeiro que não existe. E segundo, é que não há necessidade. Muito bem. Então, não é uma questão de estar acontecendo, mas temos que nos preocupar. Não vou dizer isso não, eu fico um pouco preocupado e o pastor Almir, recentemente, deu um duro nos irmãos lá da igreja dele em Juazeiro do Norte. Porque, não sei nas vossas igrejas, mas é uma luta para nós, na nossa região ali do interior lá da Bahia, essa questão de vestimento, principalmente as adolescentes e até algumas esposas bem intencionadas, mas talvez não entendem o que eu explico para a Renata sempre, a mentalidade do homem, que é coisa complicada. E o pastor Almir, eu queria que ele estivesse aqui para dar esse diálogo, mas ele basicamente diz para os homens, olha, vocês dizem que esse é o problema do pastor, mas não é não. É problema dos pais e dos maridos destas irmãs. Eu não assumi essa igreja para estar lá atrás, depois do culto, com a régua, com a escala, medindo o decote e tudo das irmãs. E ele disse, quando estas irmãs, que são suas filhas, na maioria, e suas esposas vestem assim, ele disse, é de duas coisas uma. Ou vocês ainda não se tocaram, que eu acho difícil, ou é covardia. Eu não teria, é por isso que quando eu digo que foi pastor Almir que falou, para pelo menos, mas eu tenho a tendência de acreditar nele. Diga aí, pastor. Uma vez eu estava na igreja e eu comecei a perceber que as mocinhas estavam vindo com roupas muito inadequadas para o culto, né? E eu tenho dificuldade de falar com as moças. Às vezes eu indicava a minha esposa, conversa com aquela moça e tal. Mas um dia eu disse, sabe uma coisa, eu acho que eu vou falar alguma coisa na escola dominical, vou tirar algum tipo de ensino. Mas eu coloquei uma coisa bem conhecida. Eu disse, vocês sabem quem é que dá a ideia para fazer essas roupas? Vocês vão lá à loja, porque eu fui com a minha filha comprar uma roupa, e eu cheguei lá, o rapaz mostrou uma roupa de barriga de fora, né? Olha, aqui essa blusinha e tal, você fica bem bonitinho. Eu disse, não, essa aí não. Isso aí não serve para ela, não. Aí, tudo bem. Aí eu falei na igreja, vocês sabem quem é que produz? Quem dá a ideia para produzir essas roupas? Aí elas não sabiam. Eu disse, pois são pessoas que pensam em jogar vocês no chão. Desmoralizar o corpo de vocês. São homens que não têm nenhum
vamos dizer, uma vida moral. Tem ideias totalmente invertidas. Então, quando eu falei isso, elas parecem que perceberam, e aí daqui a pouco elas começaram a vir melhorzinha. Não melhoraram 100%, mas vieram melhorzinha para a igreja. Isso é bom e tem que ser feito. Agora, bom mesmo é nós homens, que somos pais e maridos, assumir. Isso é uma luta, eu vou ser sincero. A minha esposa, nem uma semana atrás, nós tivemos uma discussão em que eu disse, meu bem, essa blusa não vai não. E aos olhos das pessoas ao redor, eu acho que ninguém iria notar, mas eu disse, Renata, eu não quero nem 1 centímetro de decote mostrando. Mas, Jota, as blusas sempre mostram não sei o quê. E o que 1 centímetro vai fazer alguma coisa? Renata, você não entende como o homem pensa. Você coloca uma blusa com um V e aquela distinção entre os seios, para o homem isso é uma seta apontando para baixo. O homem olha isso e fica... Eu digo logo assim para ela entender. E eu acho que o homem tem que fazer isso até com a irmã Renata, que eu conheço ela como uma pessoa madura. Mas não é tanto... É por isso que eu digo, em alguns casos é ingenuidade, ou quer dizer... porque quer parecer o mundo. Mas em outros casos é uma certa ingenuidade do que está aparecendo. Pastor? Concordo plenamente. Está funcionando, né? Pode falar bem alto, mas eu acho que está funcionando. Eu concordo plenamente com o que os irmãos estão dizendo, não é verdade? Primeiro, o pastor precisa ensinar. Ele não precisa ser covarde. Tem que ensinar na igreja realmente como as mulheres e os homens, não só as mulheres, como os homens devem se vestir. Né? Porque tem homens que vestem pior do que mulheres dentro da igreja. Em segundo lugar, o marido, ele é o sacerdote da sua casa. Ele precisa ensinar não só a esposa, como também os filhos e as filhas. Em terceiro lugar, irmãos, mesmo que nós ensinamos, se ela ou ele não descobrir a quem seu corpo pertence, nunca vão mudar. É verdade. Eu me preocupo, eu vou abrir o jogo aqui também, eu não vi, nem quero ver, não tenho uma página do Facebook, mas a Renata me diz que de vez em quando ela vê fotos de filhas de diáconos das nossas igrejas e até de pastor de vez em quando, numa praia lá em Salvador, longe do nosso vale, de biquíni. Eu digo, Renata, eu prefiro você não me contar isso não, porque antes do Facebook eu não sabia disso, não tinha nem me preocupar, isso aí é aquele pastor e Deus. Agora você me fala isso, irmã, faça isso comigo não. Mas acontece, está lá, e me preocupa muito. Pessoas que eu admiro na igreja e de repente Renata diz, filha, não sei, é complicado, eu sei. O irmão, o pastor Valnei, pastor lá da igreja ainda, né, em Tevelândia, ou Tevelândia, Manancial. Eu passei um ano lá, aliás, antes, quando o pastor Mauro era pastor, instalaram aqueles ar-condicionados. E a primeira vez que eu fui lá, depois de instalar, pastor Mauro ainda pastor, e eu preguei, aí eu falei com ele, rapaz, esses ar-condicionados foi uma bênção de Deus. Ele disse, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa igreja. Aí eu esperando ele dizer o clima mais não sei o quê, mas ele disse, é porque a gente bota em 16 graus, agora as irmãs vêm toda de agasalho, coberto com pano, é a melhor coisa. Aí eu disse, rapaz, eu vou implantar isso lá. Hoje temos 2 igrejas nossas no Vale com ar-condicionado. É claro que eu acho bom porque eu não sou tanto, mas eu digo, bota em 16, que isso aí já resolveu, não precisa nem explicar mais nada. Quer dizer, não resolve o coração, né, pastor? Eu entendo isso, mas que resolveu o caso em essas 2 igrejas, resolveu. Não funciona? Não me diga isso não. Rapaz. Na hora do culto, elas estão com blazer, né? Só que, quando sai da igreja, aí tá o tomara que caia. Irmãos, é complicado. Vamos tocar para frente. Eu acho que os irmãos sabem, a Renata falou com as irmãs lá embaixo, as vossas esposas, mas a nível de policiar os que precisam. Ela entende que não é uma questão, uma dificuldade, eu acho, entre as irmãs que estão aqui. Aliás, eu sei disso. Mas é uma coisa que precisa ser policiada
diretamente eu aprendi, não com só filhas, mas com esposas maduras também, de vez em quando. Meu bem, homem não pensa assim, não. Pastor, quanto a essa parte de vestimenta, eu vejo que é muito bom tratar, quando fala de filhas e esposas, com os maridos. Eu lembro que numa escola bíblica chegou a esposa de um irmão de calça comprida. Quando eu disse para ele, vamos lá para o gabinete, quando terminou, o caba já veio, e o caba é bem grande, tudo, mas já veio se tremendo. Aí eu digo, vai precisar eu falar? Aí ele disse, é a roupa da minha mulher. Eu disse, ainda bem que tu vias. Mas pastor, por que o senhor não chamou ela? Eu digo, porque quando eu chamo ela vai ser disciplinado você e ela. Ah, então deixa que eu resolvo. Pronto, resolveu o problema, foi tudo certinho. Outra coisa que eu não entendo, vou logo dizer, e é uma discussão, muitas vezes, na minha família, é salto alto. Eu não entendo. A Renata, ela usa, então não estou aqui para dizer que não quero, mas de vez em quando a gente discute sobre isso. Renato, por que você usa? Não, eu uso para você, meu bem, porque com salto alto as pernas ficam mais compridas. Não, se for para mim, então fica aqui andando dentro do quarto. Né? Mas a gente entende que as irmãs, eu estou sendo aqui um pouco, estou abrindo o jogo aqui, a Renata vai ficar doidinha, porque eu estou tentando lhe dizer que as coisas, mesmo entre casais maduros, que eu quero crer que eu sou um pouco e ela também, nem sempre é tão fácil. Os irmãos concordam ou vocês todos têm suas esposas do jeito que é para ser e nunca tem essas discussões? Hã? Eu sei. Pastor Jota, é interessante a gente ver a questão da filosofia feminina. O homem, ele se veste para outro homem. Espera ainda, deixa eu explicar. É bom terminar logo isso aí. Eu nem terminei de falar ainda. Vírgula. Espera lá. Ele se veste para outro homem visando a mulher que está próxima. Por quê? Ele vai se comparar com ele para ganhar a outra. Ele quer se tornar para a outra, para a mulher, mais bonito do que o concorrente dele ali do lado. Mas a mulher, ela se veste para outra mulher, ela não se veste para o homem. Ela quer chegar na igreja e desfilar para todas as mulheres ficarem, olha a mulher do pastor, hoje veio com vestido longo. Aí eu já disse para minha mulher, e eu não nego não, meu bem, coloca uma roupinha mais avançada, assim, porque ela fica querendo usar aquela roupa, coisa assim do tempo da vovó. Eu digo mesmo para ela, meu bem, eu quero que você seja a mulher mais bonita na igreja. Também faz parte, porque tem cada mulher mestre. Pastor Valnei, vai. Tá bom. Pastor Valnei aqui, por favor. Eu queria só fazer uma reflexão sobre o feminismo, que eu acho interessante, que o feminismo foi uma reação, e eu acho que a gente deve entender, uma reação porque as mulheres foram oprimidas, e ainda são. Talvez não no nosso contexto cristão, e eu acho que também no nosso contexto. Então, eu não estou dizendo que está certo o feminismo, mas estou dizendo que não existe uma delegacia especializada para homens, que eu saiba, né? Mas existe para as mulheres. Então, devido ao volume de opressão nos séculos da modernidade, então gerou esse boom, e também com a ajuda do que o senhor tem colocado aí, essa questão da Segunda Grande Guerra Mundial, foi talvez o estopim. E penso eu que a responsabilidade disso é nossa, dos homens, porque se tivéssemos cuidado bem, pensando homens de modo geral, não só os cristãos, mas cuidado bem das mulheres, das esposas, elas não teriam reagido dessa forma. Aí penso eu que a nossa grande arma hoje, nas igrejas, contra o feminismo, é exatamente cuidar bem delas. Né? Cuidar de modo amoroso, respeitador, como iguais, e não porque você vê nas igrejas maridos que ainda reagem violentamente contra esposas, maridos que ficam felizes ao rebaixar a esposa. Eu acho que esse é o grande problema. Maridos que não querem ver a alegria. Eu não estou com isso defendendo nada de a esposa trabalhar, não estou falando nada disso, até porque minha esposa nunca trabalhou secularmente, sempre trabalhou me aguentando mesmo,
Mas eu acredito que esse é o grande ponto, que diante do feminismo nós temos que reconhecer, a culpa é dos homens, em vários aspectos. Irmão, o senhor fala uma coisa aí que eu esqueci, que a Renata mencionou também, eu devia ter anotado essas coisas. Uma coisa que preocupa ela, e eu entendo, é em relação a isso. Quando nós, homens, nós vemos, seja a nossa filha, nossa esposa, ou alguém da igreja, uma irmã que não está vestida adequadamente, tem duas maneiras de abordar ela. Uma maneira é nesse sentido de ela até sentir vergonha de ter um corpo bonito, né? Até sentir vergonha. Não era para eu... E a outra maneira é de fazer com que ela entenda que a questão não é algo errado com ela especificamente. É porque existe ainda machos desta maneira que... E eu antes de Renata falar isso comigo, eu tinha essa dificuldade. Porque eu lá no acampamento, eu cansei, pastor Amazonito, de ver as irmãzinhas com esse pedacinho no lado de fora aqui, né? Isso que o senhor estava falando. Eu devia ter chamado Renata para resolver isso aí. Ao invés disso, sabe o que eu fiz? Esse bonitão aqui, eu puxei minha blusona assim, mostrei minha barrigona para ela, e disse, tu quer ver isso aqui? Aí ela, quer não, pastor, então eu também não quero ver não. Eu caí, é engraçado, mas foi um desrespeito. Foi um desrespeito. Foi um desrespeito. E eu quero crer que eu teria percebido, mas foi preciso Renata dizer, Jota, isso aí não é por aí não, meu amigo. Eu até fico um pouco emocionado de pensar nas besteiras que eu já fiz na minha vida. Você conhece o pastor Chagas, né? Conheço, sim. Pois é. Ele uma vez me disse, a gente estava lá em Icó, e ele pregando, e um dia ele estava conversando lá, uma hora, e disse, o maior exemplo na igreja para as moças e as senhoras é a esposa do pastor para as mulheres e o pastor para os homens, certo? Porque ele disse, se a minha esposa não se veste bem, eu não posso falar nada com as mulheres, nem pregar nada, porque está difícil. E também, se eu não me visto bem, não me comporto bem, não trato bem a minha esposa, não demonstro aquele amor, não aquele amor somente na igreja, mas todo o tempo, eu não posso falar nada com os homens, porque eu também não dou exemplo. Então, o maior exemplo da igreja para os irmãos é o pastor e a esposa. E eu ouvi isso lá de um irmão da Manancial. Ele disse para mim, olha, o pastor Mauro Clark, ele disse, olha, o pastor Mauro Clark vai sair da igreja, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo relacionamento que ele tem com a esposa dele e com os filhos. Isso, para nós, é muito importante. Eu acho que o Valnei sabe disso, é muito, sabe? E aí não é só o pastor Mauro Clark, é o pai. Aí isso passou do pai para o filho, do filho para o outro filho, e assim a família toda tem aquela harmonia que a gente conhece. Irmãos, então, é muito importante isso. Desculpa aí, desculpa. Já é 11h06, eu estou vendo a turma já aguardando aí. Eu queria só terminar com esse ponto que a Renata conversou comigo, que parece contradizer o que o pastor Valnei disse, mas não contradiz, porque realmente a opressão sobre a mulher fez com que elas ficaram agitadas. Mas Renata tem não sei se é uma tese, eu creio isso, que muitos desses movimentos são articulados pelo próprio Satanás para desmoralizar a palavra de Deus. Então, ela não nega essa questão, mas ela crê, por exemplo, eu também, deixa eu usar o exemplo. Se Deus tivesse dito que é a mulher que tem que trabalhar e é o homem que fica em casa, estas mesmas mulheres, porque a Bíblia diz isso, estaria fazendo movimento. Não é justo, a gente está trabalhando, é para a gente estar em casa, descansando, cuidar dos filhos. Se Deus tivesse dito, se Deus tivesse ensinado que tivesse criado o mundo em bilhões de anos, eu vou criar o mundo em bilhões de anos.
o Darwin teria inventado uma teoria do mundo vir a existir em 7 dias. Que a verdade é essa, que não é para fazer sentido, é para desmoralizar a palavra de Deus. Então, se Deus tivesse permitido a homossexualidade, estaríamos lutando hoje para casar com seu cachorro. Quer dizer, de qualquer coisa é o homem que está sempre contra a Bíblia. Mas eu digo isso sem tirar o mérito do que o nosso querido pastor disse. Mas eu queria só expressar este ponto que creio eu que tem um certo valor. Obrigado, irmãos.